O assunto hoje dessa mesa é muito sério. Nós vamos falar sobre a população de rua, que no Brasil aumentou nos últimos 10 anos 10 vezes o seu tamanho. Conforme dados divulgados pelo IPEA e com base em dados do Cadastro Único do Governo Federal, o número de pessoas cadastradas que são moradores de rua saltou de 21.934 em 2013 para 227.087 pessoas em agosto desse ano, agosto de 2023. O desemprego, o alcoolismo, as drogas e o empobrecimento que leva à perda de moradias e problemas com as famílias estão entre as causas desse aumento, além, é claro, da pandemia do Covid-19, que também contribuiu para essa causa. Lamentavelmente, gente, 200 e quanto? Volta para mim, Mel, por favor. Quantos moradores de rua a gente tem cadastrados no Brasil hoje? Eu quero ressaltar, 227.087 pessoas, delegado Palumbo. Só na cidade de São Paulo, 60 mil moradores de rua. Gente, para quem visita São Paulo, mora em São Paulo, sabe do que eu estou falando. A Paulista está cheia de barracas de moradores de rua, debaixo dos viadutos. E essa passou a ser uma realidade triste do Brasil. Então, já queria soltar aqui para a mesa para ouvir um pouquinho de vocês sobre esse aumento. Em 10 anos, a gente tem um aumento de 10 vezes o número de moradores de rua. É impressionante, tudo bem? Como a gente pontuou ali no início, teve Covid, a gente tem uma questão séria de empobrecimento da população por conta dessa pandemia, mas certamente a gente tem outras fontes, né? Outros problemas sociais que estão agravando esses moradores de rua, né? Então, eu queria muito ouvi-los. Fique à vontade, quem quiser começar a falar. Fique à vontade, Magno. Bom, acho que na sua introdução, Elaine, você passou por vários temas que são relevantes para a temática da população de rua. Em primeiro lugar, o empobrecimento. A gente não pode pensar na situação em que nós temos um crescimento tão acentuado, 10 vezes em 10 anos, sem pensar no empobrecimento. O empobrecimento é a principal causa que leva as pessoas às ruas. Você tem outros problemas quando as pessoas são entrevistadas, há problemas com a família, há problemas de alcoolismo, há problemas de doenças, inclusive mentais, mas o empobrecimento faz com que as alternativas dessas pessoas sejam menores, o número de opções sejam menores, essas pessoas acabam nas ruas. Outro problema também é a toxicidade de se endereçar esse problema de frente. O problema é tóxico politicamente para um prefeito, para um governador, utilizar as forças da segurança pública, utilizar mesmo o staff da prefeitura para fazer essa remoção involuntária. As redes sociais fazem com que essas operações se amplifiquem imediatamente e faz com que, para o político, o custo seja muito alto para se adotar uma política mais de enfrentamento ao problema que não seja o tradicional oferecer abrigo e levar as pessoas ao abrigo. Por fim, há um problema também de infraestrutura por parte do poder público. O poder público não teria a capacidade, o poder público brasileiro não tem a capacidade hoje de acomodar em suas instalações 227 mil pessoas em todo o país. Isso aqui é uma cidade de médio porte, é quase do tamanho da população da minha cidade, de Petrópolis. Hoje não há infraestrutura para receber essas pessoas, mesmo que voluntariamente elas se encaminhassem aos centros de recepção públicos. Então, nós precisamos, na minha visão, para fechar essa primeira intervenção, de uma abordagem dupla. Nós não podemos esquecer que o que soluciona problemas sociais é o crescimento econômico. E, por outro lado, nós precisamos, por parte do poder público, de um esquema que faça com que as pessoas que desejam voluntariamente se dirigir aos abrigos públicos para reconstruir sua vida, se direcionem para lá, e as pessoas que desejam ou que precisam um outro tipo de atendimento também têm uma possibilidade de serem recolhidas, de serem atendidas e de conseguirem eventualmente abrir mão das drogas, do álcool, ou consigam acesso a um outro tipo de tratamento. E eu até quero pegar um gancho na tua fala e passar já aqui a bola para a doutora Mariana, já agradecendo novamente a sua presença. A doutora Mariana
além de advogada, trabalha com políticas públicas e políticas públicas voltadas para a área social. Até queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência passada, mas eu queria te perguntar, doutora Mariana, e posso chamar de Mariana, né? Por favor. Se a questão do alcoolismo e da droga leva a pessoa para a rua ou, na verdade, estando na rua, este é um subsídio, é um meio que ela encontra para suportar a sobrevivência na rua, porque não é fácil, sem dúvida alguma, sobreviver. Na verdade, você passa 24 horas pensando como é que você vai estar vivo nas próximas 24. É assim que vive uma pessoa na rua, né? Mas eu gostaria de lhe ouvir. Bom, obrigada pelo convite, para quem está aqui também, para esse debate, para quem está escutando. Acho que quando a gente olha para essa temática, né, da população em situação de rua, uma primeira reação que a gente tem é de se sentir completamente impotente diante desse problema. Então, também quando a gente coloca na questão macroeconômica a única forma de resolver, a gente também se distancia muito das alternativas mais efetivas e que vêm sendo implementadas, né, e colocadas. É claro que a questão macroeconômica, ela tem um efeito e acho que assim, né, cresceu tudo isso e aqui em São Paulo nos últimos 4 anos dobrou. Então, o desafio é muito grande mesmo, né? Mas quando a gente olha também ao lado do que o poder público vem fazendo, o que a gente observa é que a gente tem uma estratégia de política pública associada a esse problema que tem um recurso escasso, que não tem um recurso que é perene, que é mais organizado. Você não tem uma vinculação, por exemplo, como tem outras áreas, como saúde e educação, você não tem uma vinculação orçamentária. Então, você tem políticas que ficam numa esfera mais experimental, apesar da gente ter uma política nacional de assistência social que define o papel de cada ente nessa cooperação, né, que veio municipalizando, porque de fato quem tem o maior instrumental, quem está perto dessas pessoas é o município. E uma outra coisa é que a gente olha muito para essa população a partir de problemas muito pontuais e encara ela de maneira homogênea. Quando, na verdade, a gente está falando de 60 mil pessoas em São Paulo que tem como característica base a heterogeneidade de necessidades, de origens, de razões. Então, tem muita gente que veio para São Paulo numa expectativa, por exemplo, de arranjar um emprego que não aconteceu e ficou na rua e não necessariamente é dependente químico e não necessariamente tem aí uma questão psíquica, mas que tem uma condição que não permite. Eu lembro que na época que eu participei de forma mais efetiva aí da política de assistência social, tinha pessoas que moravam na Grande São Paulo e que ficavam nos acolhimentos durante a semana, porque não tinha condição de sustentar um aluguel. Quando a gente olha para o déficit habitacional, por exemplo, e vê a quantidade de pessoas que estão no déficit em razão da onerosidade do aluguel, então a gente vê que tem uma série de políticas que precisam ser articuladas, que precisam de recursos que sejam feitos de maneira estrutural, né, para que a gente consiga ter melhores soluções. O que a gente vê é que as soluções, né, não estão sendo implementadas aí a contento para que a gente, como cidadão, também veja esse resultado. E olha que você falando, olha que curioso. Meu esposo estava me contando hoje ainda que ontem ele esteve num restaurante, obviamente eu não vou falar o nome do restaurante, nem da pessoa, né, por uma questão de privacidade, e que o garçom se aproximou dele, ficou contando a história dele. Ele veio do Nordeste para trabalhar em São Paulo, chegou aqui, era uma furada o trabalho, né, assim, era uma coisa totalmente diferente daquilo que havia sido prometido para ele. Ele, então, não conseguiu retornar e ficou morando nas ruas de São Paulo até que o dono desse restaurante deu a oportunidade a ele de trabalhar como garçom. Então, é exatamente isso que você está falando. A pessoa vem para trabalhar em São Paulo, porque, querendo ou não, aqui ainda é o maior polo de emprego, né? E aí, nessa esteira, eu já queria passar a bola para você, Olívia, porque aí nós vamos para uma pauta econômica, né? Se a gente tiver uma política, principalmente nacional, de desenvolvimento ou de incentivo à geração de emprego em outras regiões do país, a gente consegue minimizar essa situação das populações de rua, principalmente nos grandes polos como São Paulo? Eu acho que sim, porque
se a gente parar para pensar racionalmente, o problema do crescimento é justamente uma falta de uma iniciativa de prevenção, né? As pessoas não vão para a rua porque elas não é uma coisa planejada. A gente precisa ter uma política que previna as pessoas de irem para a rua e que isso vire um problema. Então, a gente não tem que atacar as pessoas que estão morando na rua, né? Ou, sei lá, fazer uma política só para as pessoas que estão na rua, para elas serem acolhidas ou qualquer coisa do gênero. A gente tem que fazer uma política que evite que as pessoas vão para a rua. E aí tem várias alternativas que a gente pode fazer, dentre elas, geração de emprego. Embora eu não acho que seja só isso, assim, acho que tem algumas... É uma coisa muito interdisciplinar, né? Tem uma questão de moradia, tem uma questão de geração de emprego, tem uma questão de educação, tem uma questão até de noção de gestão de patrimônio, gestão de finanças. Então, é um pouco mais complexo do que simplesmente gerar emprego, mas seria possivelmente uma solução. Um caminho a seguir. Delegado Palumbo, e aí? Eu estava ouvindo a doutora Mariana falar e falou das políticas, né? Os políticos não investem dinheiro nessas áreas porque não dá voto. A verdade é essa. Eles não pensam, se você já viu algum morador de rua ir não votar, repara na próxima eleição que teremos ano que vem. Se vai algum morador de rua, deixa o carrinho dele lá e ele vai lá votar. Não vai. Então os políticos, eles pensam em quê? Em voto. Só que isso também tira voto. Porque as pessoas que moram em torno se sentem extremamente incomodadas. Aqui nos bastidores, Elaine, eu estava comentando que quando eu trabalhava no grupo de operações especiais, eu morava ali em Perdizes, ainda moro, e os moradores começaram a me noticiar que eles estavam incomodados com um grupo de moradores de rua, e eu fui até lá. Quando eu cheguei, eu estava uniformizado, o uniforme do grupo de operações especiais, uma garotinha que devia ter a idade da minha filha à época, uns 6, 7 anos, com uma vassourinha de criança. Ela falou assim: oi tio, bom dia. Eu virei as costas e fui embora. Eu falei assim: bom dia para você também, vim aqui só para te dar bom dia. E falei para os moradores de rua: eu não tenho autoridade para tirar ninguém das ruas. Isso não é caso de polícia, não é caso de policial. Quando eu estava à frente do Garra também, tinha um vereador que ele adorava ligar na base para pedir apoio do Garra, que é uma divisão de elite, para ficar acompanhando os fiscais da prefeitura. Eu falava: eu não vou fazer isso. E não fazia. Ou seja, político nenhum quer investir realmente nessa área, porque vai muito dinheiro, não é só você tirar ele da onde ele vai morar, tratamento para ele sair das drogas, tratamento para ele sair da depressão. Muitos estão depressivos. Eu sou uma pessoa de direita, né? E a gente sofre um certo preconceito, porque fala: quem é de direita nunca trabalha com área social, não faz nada pelo social. Mentira! Eu faço parte de um grupo chamado Mensageiros do Amor, que eles entregam marmitas para esses moradores de rua. E não adianta me criticar, porque a caridade é um laço que nos une a Deus, e eu sou cristão. E ali a gente conversa com pessoas com nível superior, com advogados, com dentistas. Eu já conversei com pessoas extremamente cultas, mas que saíram das ruas por depressão, por briga com mulher, com briga com a família. Aonde você vai colocar essas pessoas? E tem outras que não querem sair. Aí vai para o albergue e o morador de rua tem um cachorro, que é o melhor amigo dele. Exato. No albergue você não pode levar o cachorro, então ele vai ficar na rua, porque eles são os melhores amigos ali. Então realmente é um problema que se precisa tratar com dinheiro, não adianta. Precisa ter investimento público, senão isso aqui só vai aumentar. Daqui a um ano, quando a gente voltar aqui, esses números aqui vai estar 300 mil, porque não se investe.